página 132. A outra pedrinha, apresentada no dia seguinte à noite, quando os três de novo se reuniram, estava com a legenda: o batismo de Jesus. Zainer colocou-lhe a mão em cima, iniciando a revelação dos quadros que se iam desenrolando. Os mesmos quadros iniciais da viagem. A sua chegada à beira do rio, ao pôr do sol. Um homem cava a terra, tira uma pedra, quebra e apanha um pedacinho. O Senhor olha, mostra a outro homem, e este faz sinal de não. O outro cava mais, afunda o buraco e tira dali outra pedra, esta bastante clara. O Senhor olha, o outro homem também, e aprova. Agora sucedem-se os quadros. Mudam muito depressa. Pescadores isolados, vagamundos, meninos brincando, mulheres que lavam roupas, que apanham água, que fazem orações, desabam aguaceiros e coriscos riscam as nuvens. Assim vão os quadros até que Zainer se alerta. Estamos, creio, no tempo. João Batista está metido na água e vai com uma peça, uma casca parece, derramando sobre muitas cabeças e dizendo palavras que eu não entendo. Agora muda-se o quadro e ele apanha a água do rio com as mãos em concha. Outros quadros surgem, um novo dia. Lá estão conversando os dois grandes vultos. João vestido de peles, queimado de sol, bastante moreno, em confronto com Jesus, que está vestido com a túnica branca de sempre, um branco opala, simples, muito simples. Jesus é castanho claro, está maravilhosamente visível. É manso, é sereno, é todo convicção. Agora entra na água, é batizado por João. O espaço ilumina-se, brilha, ouve-se como que um trovão, e muitos que ali estão se ajoelham. Todos olham para cima, parece que desejando ver alguma coisa. O sol brilha, não foi trovão. Zainer cai em pranto, não fala mais. É o guia quem o toma e explica. Quanta graça nas coisas de Deus! Quem dera que os homens aprendessem a grande lição com as pedras. Tudo está registrado. A natureza guarda de tudo a mais perfeita lembrança, porque está imantada, está magnetizada. É sublime, é divino, irmãos, o que se está vendo e rememorando. Louvemos o Pai Divino, que assim fez até as pedras, capazes de guardar semelhantes imagens. Quanto poderemos nós guardar, irmãos, em nossos corações, quando soubermos compreender e amar como dignos filhos de Deus? Pouco depois, recomeçada a fala, Zainer relatou. É João, para trás, em outros dias anteriores, quem ainda batiza, acompanhado de muitos outros homens, todos vestidos como os nazireus, os profetas de Israel. Passam os quadros, perdem-se os dias no passado, tudo muito depressa, como se alguém estivesse precipitando. Zainer volveu ao normal, apresentando o Sr. Semir outra pedrinha. Nesta estava escrito Mar Morto. Legal. Depois dos quadros preliminares, viu o psicômetra. Eis-nos entre as montanhas e as praias desertas do Mar Morto, que se confundem com os dias cálidos e as noites de luar prateado e brilhante, porém tomados de angústia. Apresenta-se um letreiro onde se lê a palavra Vespasiano. Apresenta-se outro letreiro onde se lê esta sentença: fim do grandioso cenáculo essênio.
um dos baluartes do profetismo hebreu. Ainda outro letreiro cujas palavras dizem: neste rincão maravilhoso, longe do mundo materialista e saturado de vícios, aguardou Jesus a sua hora de entrar para o ministério a que viera, executando a lei e batizando em espírito. Zainer silencia, constrange-se todo e relata. Anunciam um ano de 70. Pairam no ar as tragédias cometidas por Vespasiano. Há sofrimentos até nas pedras. Os homens, as mulheres, todos aflitos, aprontam urnas e enterram-nas. Milhares de potes são postos em furnas para que fiquem imunes ao vandalismo que se aproxima. Descem do alto grandes e brilhantes estrelas. Celestes mensageiros informam. Os essênios deixam suas terras, seus rincões solitários e ungidos de sublime espiritualidade. Marcham e espalham-se, participam dos trabalhos do caminho do Senhor. Mais uma estacada para Zainer anunciar. Estamos regredindo no tempo. Agora é um tempo de paz, de trabalho e de sublimes contatos espirituais. Os mestres do mundo espiritual assistem de modo ostensivo, deixam cair filamentos luminosos naquelas direções. Estamos entrando. Vamos para uma sala cavada na rocha. Temos pela frente uma reunião de caráter mediúnico. Homens e mulheres encontram-se revestidos de luz gloriosa, de azul e ouro, de verde e opala, de amarelo brilhante. O moço Jesus está no centro, sentado, cabisbaixo e todo aureolado de intensíssima luz opalina, cujos raios atingem longe, muito além das pedras e dos lagos. É fantástico, é fantástico. Zainer derrama fartas lágrimas de tanta comoção. A visão cessa por um pouco, até que Zainer se repõe. Pouco depois continua cheio de unção. Das alturas correspondem. Legiões luminosas descem, envolvem o local e música divinal espraia-se pela terra inteira. Há luz, há esplendor por todas as partes. O céu envolve o mundo, o céu cobre a terra. Agora termina a sessão. Cada qual toma seu rumo com a alma em êxtase. Todos estão luminosos, todos brilham. Zainer leu de novo o letreiro que lhe apresentaram, anunciando. Apareceu escrito no espaço: amai a Deus em espírito e verdade, amai o vosso próximo até a renúncia, e cultivai a revelação com inteireza de elevação, porque só assim estareis executando a lei de Deus. Refeitos, pois a emoção fora tremenda, os três homens passaram alguns minutos comentando os fatos. Quanto a Zainer, dizia que seus relatos estavam muito longe de refletir os fatos, os quadros vistos. Onde quer que Jesus apareça, disse ele, forma-se um halo de estranho e glorioso esplendor, uma estuância espiritual que não é possível refletir através de palavras. O presidente considerou. Ser ungido é ser selado, é estar investido de poder e de autoridade, em um grau que transcende ao poder humano de concepção. É representar o Pai Divino, é ser embaixador celestial e, portanto, deve participar da glória divina e deve filtrá-la de modo patente. Em um Cristo planetário, digo eu, ninguém deve ver apenas um indivíduo celestializado ou divinizado, mas sim o delegado do próprio Deus. Quando ele, o presidente, terminou a sua alocução, ecoou no recinto uma voz estrondosa que disse: assim deveis compreender. Um filho cristificado, apresentado como delegado,
a fim de constituir o modelo divino, o molde perfeito para que os demais filhos tenham em que se modelar, para se irem aperfeiçoando. Houve um grande tremor em todos por causa daquela voz potentíssima. Tudo serenado, Semir apresentou outra pedrinha, cujo cartãozinho dizia Calvário. Zainer colocou a mão direita sobre a pedrinha, havendo imediatamente caído em grande angústia por causa das vibrações que ela emitia. «Que tristeza, meu Deus!» exclamou o psicômetra. «Há uma treva cobrindo a paisagem. Tudo se desenrola debaixo de fúnebre cobertura. Parece que a tristeza envolve ainda o local do tremendo crime. E vão passando, vão entrando e saindo quadros, tudo porém triste, muito triste. Depois de breves relatos, vendo gente subir ruas e orar aqui e ali, chegou o tempo certo, o quadro tenebroso. Eis que chega o tempo. Há tumulto em toda Jerusalém. As ruas estão apinhadas, gentes comentam o fato com medo uns, com entusiasmo outros. Os ares estão conturbados por baixo, mas há muita luz e muito esplendor em cima, nas alturas. A terra está em trevas, mas no astral distante há festa entre os espíritos de eleição. Agora descemos, estamos diante do Calvário, estamos na frente de 3 cruzes, todas elas ainda ocupadas. Horror e trevas, prantos lancinantes de muitas mulheres, soldados aparvalhados, clérigos que olham aquilo com sarcasmo e raiva, autoridades que não sabem como agir. Zainer estacou, constrangeu-se todo e gritou: «Meu Deus, estão pregando, crucificando, há gritos tétricos, há horror de morte e em tudo aquilo». Como os quadros eram regressivos, logo após recomeçou. A multidão acotovela-se, Jesus caminha todo roto, todo sujo, todo maltratado, carregando a cruz nas costas. Tudo se mescla, tudo se divide. É que alguns choram, enquanto que outros se alegram loucamente. Soldados chicoteiam, alguns homens cospem no rosto de Jesus. Ao longe, algumas mulheres se entregam ao pranto e à oração, porque Deus, somente Deus, poderá saber de tudo e de tudo dispor. Em suas almas, em seus corações, bem estamos vendo há trevas e há esperança. Jesus havia dito tudo, havia prevenido de tudo quanto ocorreria. Mais um lapso, breve lapso, e tudo recomeça. Jesus diante de Pilatos, Jesus defronte a Herodes, Jesus devolvido a Pilatos, está ferido, maltratado, ensanguentado, mas está impávido, está celestial. Envolvem-no as luzes de cima, das legiões que o cercam. É Deus, é a luz divina que o ilumina e sustenta. O mundo cometeu um crime, porém terá que resgatá-lo. A lei de Deus paira no ar, balouça como se estivesse clamando por justiça. Vejo as tábuas da lei que vibram no alto, bem no alto, anunciando tempos de treva e de dor. Mais um breve silêncio e prossegue. Estamos no horto, é noite. Judas vem na frente, Jesus espera-o e dirige-lhe algumas palavras. Judas beija-o. Jesus torna a lhe dizer 2 ou 3 palavras. Muitos homens armados cercam e prendem a Jesus. Há tumulto e correrias. Alguns homens querem espancar. Judas brada que não. Judas detém alguns homens exaltados. Jesus é amarrado e conduzido preso. O guia anuncia a Zainer o fim dos quadros. De fato, cessam as visões transmitidas pela pedrinha. O sírio riquíssimo apresenta outra, cujo cartãozinho diz Monte Sinai.
Zainer coloca a mão direita sobre ela, enquanto que a voz potentíssima volta e anuncia: entre Jesus e a lei de Deus não há diferença, porque o Cristo é a lei vivida em condição humana. A lei contém a moral que dignifica, o amor que diviniza e a revelação que adverte, ilustra e consola. Em Jesus sabei-o a isso mesmo, além de haver o derrame de Espírito sobre toda a carne. Passado o momento de exaltação, Zainer começa a relatar. Surgem os quadros preliminares. Vão se repetindo os fatos regressivamente. Estamos vendo o Monte Sinai. No alto está coberto de nuvens densas, como se fossem densas fumaças fosforescentes. Um grande polvo estende-se pelo vale. Fremem os ares com o pavor, com o terror que medra naquela gente toda. Surge Moisés. Parece-se com João Batista. Digo ser João Batista pelos traços fisionômicos. É frágil de corpo, mas a energia vem do mundo espiritual que o envolve. Legiões de almas luminosas envolvem-lhe a personalidade e dizem-lhe o que fazer. Moisés reflete o estranho poder. Dele partem chispas de luz. Moisés é um homem cintilante. Suas faculdades mediúnicas parece que incendeiam. Nota de rodapé. Conforme informações do divino autor, Moisés e João Batista são o mesmo espírito, desempenhando missões em diferentes roupagens carnais, em diferentes locais e tempos. Moisés era um médium incandescente. Ninguém conseguia olhar frontalmente para ele, tal a luminosidade que transmitia. Foi o médium que produziu os maiores e grandiosos fenômenos mediúnicos encontrados na Bíblia judaico-cristã. Houve uma parada e o quadro mudou-se. Moisés fala ao povo e o povo teme a sua presença. O povo afasta-se. Moisés dirige-se ao monte, procura o caminho, sobe, entra naquela nuvem fosforescente. Sua presença causa movimentos reluzentes. Almas de escol cercam-no, motivo porque Moisés brilha. Há estremecimento nos ares e há muita alegria no plano espiritual. Zainer silencia para depois continuar. Moisés ajoelha e cai em oração. Das alturas um corisco fende os ares e um luminoso espírito fala a Moisés. Este se ergue, encaminha-se para um lado e apanha duas lajes, parece que preparadas. O grande espírito fala em voz como de trovão, enquanto Moisés escreve nas lajes. Parece que o trabalho é custoso, mas o profeta é tremendamente assistido. O grande espírito envolve o profeta e este risca a pedra com vigor e pavorosa força. Novo lapso e nova narrativa. Estão avisando, diz Zainer, que esta foi a segunda subida de Moisés ao monte. Afirmam que assim foi a lei, mais uma vez no seio de mais um povo, retransmitida aos homens. Dizem que a lei contém tudo, a moral, o amor e a revelação. Testificam que o Cristo foi a lei viva, contendo tudo quanto ela contém de modo teórico, e anunciam que nada mais será anunciado. Zainer é tomado pelo guia, que diz aos dois presentes: se alguém, irmãos, dizendo-se religioso de qualquer religião ou seita, não quiser estar convosco pelo fato de serdes discípulos do Cristo, ou da lei viva que contém em si a moral, o amor e a revelação, tende piedade desse alguém, pois ele estará fora da lei e do Cristo. Quanto a vós outros, servidores da excelsa doutrina, sabei que o erro e a ignorância desse alguém, desse infeliz alguém,
em nada vos poderia honrar. Sede, pois, dignos filhos do Pai Divino, que vos enviou em todos os tempos grandes reveladores, tendo-vos enviado Cristo planetário na ocasião propícia, para tornar o conhecimento da verdade de alcance geral ou generalizado. A verdade como doutrina é a mesma lei, e o Cristo como divino modelo é a expressão da lei em caráter humano. Se souberdes cultivar a lei ou executá-la consoante a demonstração feita pelo Cristo, estareis com a moral, com o amor e com a revelação. Estareis, portanto, com todas as virtudes e com todos os conhecimentos necessários. O presidente perguntou: podeis dizer algumas palavras sobre o espiritismo histórico? O guia respondeu: quem diz grandes revelações não diz grandes religiões. Infelizmente, sempre surgiram homens ou grupos de homens que transformaram as grandes revelações em obras de mercantilismo. Sabei, portanto, que os grandes iluminados sempre tiveram a lei de Deus por base de conduta. Sem lei não há virtude, e sem virtude não há autoridade. A verdade é o conjunto apresentado como doutrina. É por isso que o Espiritismo representa a ordem dada pelo Cristo planetário aos seus imediatos, em caráter de reposição das coisas no lugar. Nota de rodapé. O divino autor, como Kardec, cunhou o movimento inicial do século XIX na França, com o nome de Espiritismo. No século XX, voltou à carne como profetizado em obras póstumas e denominou o término do trabalho restaurador, divinismo. Essa é a nova denominação da doutrina do caminho do Senhor. Tendes no Espiritismo a moral, o amor e a revelação. Posso dizer-vos mais: aquele que recebeu a incumbência de dirigir os trabalhos restauradores sob a égide do Cristo planetário dá-se por feliz de estar cumprindo com os seus deveres. A doutrina que Jesus apresentou como provinda do Pai Divino foi restaurada como tal e como tal está sendo levada aos confins da terra. Muito obrigado, disse o presidente. Não há que agradecer porque estamos fazendo a parte que nos cumpre. É de todo glorioso servir a Jesus e aos seus imediatos, tendo em mente, porém, que aí ficará a doutrina reposta no lugar, ficando cada um responsável pelo uso que dela fizer. Ninguém poderá deslocar para outrem a sua responsabilidade individual, o produto de suas obras. Vide o capítulo final do Apocalipse, pois a obra restauradora é o seu prosseguimento, é o Novíssimo Testamento. O guia despediu-se, houve silêncio e oração. Ao terminar a tarefa que nos encomendaram, em companhia de muitos outros irmãos e amigos, queremos também render graças ao céu, porque ela nos favoreceu o trabalho bendito, além de nos propiciar belíssimas oportunidades de observações infinitamente deslumbrantes. As maravilhosas faculdades do psicômetra foram vertentes de formosíssimas revelações também para nós, os servidores deste lado. E por tudo quanto nos fora dado, nossas almas rendem graças ao Todo-Poderoso, que é íntimo a tudo e a todos, porque é onipresente, onisciente e onipotente. E se é verdade irrevogável que o progresso cumpre a todos os filhos de Deus realizar, é também lei inderrogável que ele será feito sob graças ou sob dores, segundo como for o comportamento de cada um. Não nos julgueis exagerados em matéria de exigência moral. Compreendei que, experimentados que somos, fomos para isso enviados, para falar a linguagem da experiência.
Nossas dores representam para convosco o grande brado de alerta. Nossas falhas hão de valer, por certo, advertências de tremenda importância. A hora cíclico-histórica reclama atenção, muita atenção, porque é de caráter transitivo. É a passagem de uma era para outra, sendo indispensável lembrar aquele tema onde figuram cabritos e ovelhas, os da esquerda e os da direita. Como a verdadeira mestra é a lei de Deus, assim como Jesus, vivendo-a, foi apresentado como mestre ou modelo, procurai realizá-la em moral, em amor e em revelação, pois assim obtereis duas vantagens fundamentais. Pelo conhecimento da verdade dareis fim aos conceitos enigmáticos, misteriosos e milagrosos de que se valeram as instituições medíocres, rotuladas de religiões, para se imporem aos povos menos avisados. E, pela execução das verdades em vossos atos em geral, tornando-vos-eis realmente livres. E então repetireis com Jesus, quando refletiu em palavras o grau de união em que se encontrava para com o Pai Divino. O Filho do Homem veio do céu e está no céu. Respondei, irmãos, a esta pergunta: seria possível alguém dizer isso estando em desarmonia com a lei de Deus ou a vontade de Deus? Atendei, pois, a este conselho. Não é de ladainhas, não é de formalismos que a providência está necessitando por parte dos habitantes da terra. É de obras dignas, é de exemplos libertadores, consoante aquele que foi apresentado como divino modelo. Ninguém se confunda, portanto, esperando por algum redentor de fora, porque disso jamais haverá na ordem divina. Cada qual tem em si mesmo o reino do céu e deve trabalhar para despertá-lo, porque não virá com mostras exteriores. Eu, que um dia fiz um curso de aprendizado, depois de sofrer as penas decorrentes de minhas faltas, compreendi aquilo que deveis compreender, mais cedo ou mais tarde. Isto é, compreendi que a lei de Deus contém tudo, sendo que o Cristo de tudo é a testemunha viva, por exemplificar a moral, o amor e a revelação. Se o vosso irmão, portanto, estiver contra estes fatores básicos, alertai-o, visto ser impossível estar com Deus e contra Deus ao mesmo tempo. Raciocinai e vede, que vos pedimos inteligência, amor e trabalho, porque isso mesmo pedimos a nós mesmos, que somos iguais em origem, processo evolutivo e finalidade.